Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Neste canal eu faço narrações de livros. Caso você se interesse por algum livro específico, peço que deixe nos comentários. Caso este canal te agrade, peço que se inscreva. No capítulo de hoje, narrarei o livro A Psicologia Financeira, a introdução do livro. Comecemos. A Psicologia Financeira. Morgan Russell. Lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Para meus pais, que me ensinam, Gretchen, que me guia, Miles e Reese, que me inspiram. Gênio é o homem capaz de tomar uma atitude mediana quando todos à sua volta não têm ideia do que fazer. Napoleão. O mundo é repleto de coisas óbvias que ninguém, em hipótese alguma, observa. Sherlock Holmes. Introdução. O maior espetáculo da Terra. Durante a faculdade, trabalhei como manobrista em um hotel chique de Los Angeles. Um hóspede recorrente era um executivo da área de tecnologia. Ele era um gênio que, aos 20 anos, projetara e patenteara um componente essencial em roteadores Wi-Fi. Fundara e vendera várias empresas. Era extremamente bem-sucedido. Além disso, ele tinha um relacionamento com o dinheiro que eu descreveria como um misto de insegurança e inconsequência infantil. O homem sempre andava com um maço enorme de notas de $100, que exibia para todos que queriam ver e para muitos que não queriam. Quando estava bêbado, quase sempre se gabava da sua riqueza em alto e bom som para todo mundo ouvir e a troco de nada. Certo dia, ele entregou milhares de dólares em espécie a um dos meus colegas e disse: "Vá na joalheria que tem aqui perto e compre umas moedas de ouro de $1000. Após uma hora, com as moedas em mãos, o executivo de tecnologia e seus amigos foram até um cais com vista para o Oceano Pacífico. Começaram então a jogar as moedas no mar, fazendo-as quicar como se fossem pedrinhas, gargalhando enquanto discutiam sobre quem conseguiria fazer as moedas chegarem mais longe, só por diversão. Alguns dias depois, ele quebrou uma luminária do restaurante do hotel. O gerente disse ao executivo que era uma luminária de $500 e que ele teria que arcar com o prejuízo. "Você quer $500?" perguntou o homem incrédulo, enquanto tirava as notas do bolso e entregava ao gerente. "Aqui tem $5.000, agora saia da minha frente e nunca mais me insulte assim de novo." Você deve estar se perguntando por quanto tempo é possível manter esse tipo de comportamento, e a resposta é: bem pouco. Alguns anos depois, descobri que o executivo tinha perdido tudo. A premissa deste livro é que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. E a forma como alguém se comporta é uma coisa difícil de se ensinar, mesmo para pessoas bastante inteligentes. Um gênio que não consegue controlar as suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. O oposto também é verdade. Pessoas comuns sem nenhuma educação financeira são capazes de conquistar riqueza desde que tenham uma meia dúzia de habilidades comportamentais que não estão relacionadas aos métodos formais de medição de inteligência. Meu verbete preferido da Wikipedia começa assim: Ronald James Reed foi um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América. Ronald Reed nasceu na zona rural de Vermont. Foi a primeira pessoa da sua família a concluir o ensino médio, e o fato de que ele precisava pegar carona todos os dias para chegar à escola torna a coisa toda ainda mais impressionante. Para quem conhecia Ronald Reed, não havia muito mais a ser dito. Sua vida era realmente tão discreta quanto parece. Reed passou 25 anos consertando carros em um posto de gasolina e 17 anos varrendo o chão em uma filial da JCPenney, uma rede de lojas de departamentos. Aos 38 anos, comprou uma casa de 2 quartos por $12.000 e viveu nela pelo resto da vida. Ficou viúva aos 50 e não voltou a se casar. Um amigo contou que o principal hobby de Reed era cortar lenha. Reed morreu em 2014, com 92 anos. Foi quando o humilde faxineiro da zona rural ganhou as manchetes do mundo todo. Ao todo, 2.813.503 americanos morreram em 2004. Menos de 4 mil tinham um patrimônio líquido de mais de $8 milhões quando faleceram.
Ronald Reed era um deles. No testamento, o ex-faxineiro deixou $2 milhões para os enteados e mais de 6 milhões para o hospital e para a biblioteca da cidade. Todos que conheciam Reed ficaram perplexos. Onde ele tinha conseguido tanto dinheiro? No fim das contas, não havia nenhuma história secreta, nada de bilhete da loteria ou herança. Reed guardou o pouco que podia e investiu em ações blue chips, ou seja, ações de primeira linha. Em seguida, passou décadas esperando aquele pequeno investimento inicial render e alcançar $8 milhões. Simples assim, de faxineiro a filantropo. Poucos meses antes da morte de Ronald Reed, um homem de nome Richard também chamara a atenção dos jornais. Richard Fiscose era tudo que Ronald Reed não era. Fiscose, um executivo do banco Merrill Lynch, formado em Harvard e com pós-graduação, teve uma carreira tão bem sucedida no mercado financeiro que se aposentou aos 40 anos e se tornou filantropo. David Komansky, ex-CEO do Merrill Lynch, elogiou o talento para os negócios, a capacidade de liderança, o bom senso e a integridade pessoal de Fiscose. A revista Crane, especializada em negócios, o incluiu em uma das suas listas de 40 empresários de sucesso com menos de 40 anos. Mas eis que, à semelhança do executivo de tecnologia que jogava moedas de ouro no mar, tudo veio abaixo. Em meados dos anos 2000, Fiscose fez um grande empréstimo para expandir uma mansão de mais de 1,5 mil metros quadrados em Greenwich, Connecticut, que tinha 11 banheiros, 2 elevadores, 2 piscinas e 7 garagens, e cujos custos de manutenção eram superiores a $90 mil por mês. E então veio a crise financeira de 2008. A crise afetou as finanças de quase todo o mundo e aparentemente transformou o dinheiro de Fiscose em pó. Dívidas altas e ativos sem liquidez o levaram à falência. Neste momento, não tenho nenhuma fonte de renda, declarou ele a um juiz de falências em 2008. Primeiro, sua casa de Palm Beach foi executada. Em 2014, foi a vez da mansão de Greenwich. 5 meses antes de Ronald Reed deixar sua fortuna para a caridade, a mansão de Richard Fiscose, onde os convidados se lembravam da emoção de jantar e dançar em um piso transparente sobre a piscina interna da casa, foi vendida em um leilão de execução hipotecária por um valor 75% menor do que o da avaliação feita por uma seguradora. Ronald Reed era paciente, Richard Fiscose ganancioso. Isso foi o suficiente para que a enorme diferença entre a formação e a experiência deles se tornasse irrelevante. A lição aqui é: não seja mais como Ronald e menos como Richard, embora esse não seja um conselho ruim. O que é fascinante em relação a essas histórias é o quanto elas são exclusivas do mercado financeiro. Em que outro setor alguém sem diploma universitário, sem treinamento, sem formação, sem experiência formal e sem conexões supera enormemente alguém com a melhor educação, o melhor treinamento e as melhores conexões? Não consigo pensar em nenhum. É impossível imaginar uma história na qual Ronald Reed faz um transplante de coração melhor do que um cirurgião que estudou em Harvard, ou na qual ele projeta um arranha-céu melhor do que os arquitetos com diplomas de excelentes instituições. Ninguém nunca vai ouvir a história de um faxineiro que superou os melhores engenheiros nucleares do mundo. Mas histórias assim acontecem no setor financeiro. O fato de que Ronald Reed e Richard Fiscose possam coexistir tem duas explicações possíveis. Uma diz que os resultados financeiros são orientados pela sorte, independentemente de inteligência e esforço. Isso é verdade, até certo ponto, e este livro vai tratar do assunto com maior profundidade. A outra, que acredito ser a mais comum, diz que o sucesso financeiro não é uma habilidade técnica, é uma habilidade pessoal, no qual o seu comportamento é mais importante do que o seu conhecimento. Eu chamo essa habilidade pessoal de psicologia financeira. O objetivo deste livro é contar pequenos casos para convencer você de que as habilidades pessoais são mais importantes do que o lado técnico do capital. Vou fazer isso de forma a ajudar todo mundo, desde os mais semelhantes ao Reed até aqueles que se parecem mais com Fiscose, a tomar decisões financeiras melhores. Eu descrevi que essas habilidades pessoais são muito subestimadas. A educação financeira é ensinada em grande parte como um campo puramente matemático. Você preenche os dados em uma fórmula, essa fórmula lhe diz o que fazer e presume-se que você simplesmente vai seguir a sugestão dela. Isso acontece nas finanças pessoais.
quando nos dizem que é preciso guardar 10% do salário e ter um fundo de emergência equivalente a 6 meses de despesas. Isso acontece no ramo de investimentos, no qual sabemos as correlações históricas exatas, as taxas de juros e os valores de uma empresa. E acontece no mundo corporativo, no qual CFOs são capazes de medir o custo preciso do capital. Não é que essas coisas sejam ruins ou estejam erradas. O problema é que saber o que precisa ser feito não tem relação alguma com o que acontece dentro da sua cabeça quando você tenta fazer as coisas em si. Dois tópicos afetam a todos, quer você esteja interessado neles ou não: saúde e dinheiro. A indústria da saúde é uma vitória da ciência moderna, tendo proporcionado um aumento da expectativa de vida no mundo inteiro. As descobertas científicas substituíram velhos conceitos dos médicos sobre como o corpo humano funciona, e assim, todos estão mais saudáveis hoje por causa disso. Com a indústria do dinheiro, investimentos, finanças pessoais, planejamentos de negócios, é outra história. O setor financeiro cooptou as mentes mais brilhantes das principais universidades nas últimas 2 décadas. Uma década atrás, o curso de engenharia financeira era o mais popular da Princeton School of Engineering. Existe alguma evidência concreta de que isso nos tornou investidores melhores? Não encontrei nenhuma. Por meio de tentativa e erro coletivos ao longo do tempo, nos tornamos melhores agricultores, encanadores mais qualificados e químicos mais sofisticados. Mas o método de tentativa e erro nos ensinou a melhorar as nossas finanças pessoais? Temos menos probabilidade de nos afundarmos em dívidas? É mais provável que tenhamos dinheiro guardado para imprevistos? Ou para aposentadoria? Temos uma visão mais realista sobre o que o dinheiro pode e o que não pode fazer pela nossa felicidade? Não encontrei nenhum indício convincente. Acredito que grande parte disso se deve ao fato de que pensamos e aprendemos sobre o dinheiro de formas parecidas demais com a física, com leis e paradigmas, e parecidas de menos com a psicologia, com emoções e pormenores. E isso para mim é tão fascinante quanto essencial. O dinheiro está por toda parte. Afeta a todos nós e confunde a maioria das pessoas. Todo mundo pensa sobre ele de forma ligeiramente diferente. Ele oferece lições sobre as coisas que se aplicam a diferentes áreas da vida, como risco, confiança e felicidade. Poucos tópicos além do dinheiro mostram um paralelo mais poderoso para nos ajudar a entender por que as pessoas se comportam dessa ou daquela maneira. É um dos maiores espetáculos da Terra. A abordagem que adoto da psicologia financeira foi moldada por mais de uma década escrevendo sobre o assunto. Comecei a fazer isso no início de 2008. Era o início de uma crise financeira e a pior recessão enfrentada pelos Estados Unidos em 80 anos. Para poder falar sobre o que estava acontecendo, eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Porém, a primeira coisa que aprendi depois que a crise financeira explodiu foi que ninguém conseguia explicar de forma precisa o que se desenrolava, o porquê e muito menos o que deveria ser feito a respeito. Para cada boa explicação, havia uma refutação igualmente convincente. Engenheiros conseguem determinar a causa do desabamento de uma ponte porque há um consenso de que se certa quantidade de força for aplicada sobre determinada área, essa área vai colapsar. A física não é controversa, ela é guiada por leis. Com a economia é diferente. A economia é guiada pelo comportamento das pessoas. E a forma como eu me comporto pode fazer sentido para mim, mas também pode parecer loucura para você. Quanto mais eu estudava e escrevia sobre a crise, mais percebia que era possível entendê-la melhor pelas lentes da psicologia e da história do que pela perspectiva da economia. Para entender por que as pessoas se atolam em dívidas, não é necessário estudar as taxas de juros, mas a história da ganância, da insegurança e do otimismo. Para entender por que investidores se desfazem de ações em meio a um bear market, um momento de queda acentuada, não é preciso estudar a matemática dos retornos esperados, mas sim pensar na agonia que é olhar para sua família e se perguntar se os seus investimentos não estão colocando em risco o futuro dela. Adoro uma observação creditada a Voltaire. A história não se repete nunca, o homem se repete sempre. Isso se aplica muito bem à forma como nos comportamos em relação ao dinheiro. Em 2018, escrevi um relatório detalhando 20 dos principais erros
vieses e motivos do mau comportamento com dinheiro. O título do relatório era The Psychology of Money, e ele foi lido por mais de 1 milhão de pessoas. Este livro é um mergulho mais profundo no mesmo tópico. Algumas passagens curtas do relatório estão presentes, inalteradas aqui. O que vocês têm em mãos são 20 capítulos, cada um descrevendo o que considero ser uma das características mais importantes e muitas vezes contraintuitivas da psicologia financeira. Os capítulos giram em torno de um tema comum, mas existem por conta própria, de modo que podem ser lidos de maneira independente. Este não é um livro extenso, não precisa agradecer. Boa parte dos leitores não lê os livros até o fim porque a maioria dos tópicos não precisa de uns 100 números de páginas para serem explicados. Prefiro fazer 20 observações curtas que você vai ler até o fim do que uma só enorme que você vai largar pela metade. Vamos lá!